Vamos lá? Donizete Camargo, aqui no nosso Papo de Domingo. Muito bem, comigo aqui na linha, o Donizete. Bom dia, seja bem-vindo ao Papo de Domingo. Alô, meus amigos de Guanambi, meus amigos aí do Centro-Sul Baiano, barbaridade, coisa boa falar com vocês. Tô com saudade de voltar aí pra Bahia já, viu, Jota? Prazer falar contigo, viu? Ô, meu irmão, eu gostaria de lhe agradecer imensamente pela oportunidade desse bate-papo. Você que agrega muito para a nossa música sertaneja e que tem décadas na estrada, mesmo ainda sendo tão jovem. Certinho? Isso aí. Você falou em voltar. Você lembra quando você esteve em um show em Guanambi, Donizete? Claro que eu me recordo, sim. Eu era bem jovenzinho ainda, eu tinha o quê? Os meus 14 anos. É mesmo, é? Tava no começo da minha carreira, né? Isso foi lá para os anos 80, na década de 80 ainda. Eu me lembro que eu estive aí, sim, foi muito bem recebido. Aliás, toda vez que eu vou para Bahia, o povo baiano sempre me recebe com muito carinho, com muita consideração. E eu agradeço a Deus por isso e agradeço a todo o povo baiano. Agradeço a você também que ajuda a gente aí com o nosso trabalho, com a nossa música, com a nossa arte. Eu só tenho a agradecer, viu, Jota? Obrigado de coração. Que bom, que bom. Donizete, eu estava até um dia desses, né, depois de ter marcado a entrevista com você, tentando lembrar o ano. Eu não lembro exatamente, mas eu estava também assistindo o seu show lá, viu? Eu era garoto também. Aliás, nós somos contemporâneos, viu? Da mesma idade. Você é um pouquinho mais velho, acho que 2 meses e alguma coisa, que eu sou de maio. Você é de março, né? Mas eu lembro... Eu sou do mês de março, é verdade. Aliás, Jota, quero te agradecer, viu? Porque eu recebi aqui os discos, né, que você tem, alguns vinis meu aí, os discos de vinil. Eu quero te agradecer, viu, pela consideração aí, pelo cuidado, né? A gente sabe que é um trabalho que a gente fez com muito amor, com muito carinho, e quando a gente tem esse cuidado que as pessoas guardam, essa recordação, a gente fica muito feliz. Eu quero te agradecer aqui de todo o coração, viu, por você guardar, né, essa recordação aí do meu tempo de infância, depois adolescência, enfim, o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo desses mais de 40 anos aí. Muito obrigado, viu, meu irmão? Opa, é um prazer pra gente, viu? Donizete está difundindo um trabalho assim tão brilhante como o seu. Mas vamos lá, Donizete, você é de uma cidadezinha, eu tô falando cidadezinha no diminutivo pelo tamanho, pela população, chamada Conchas, no interior de São Paulo, né? Hoje eu estava pesquisando, inclusive, tem pouco mais, segundo o IBGE, né? Pouco mais de 15 mil habitantes. É uma cidade pequena. Na sua época de garoto, você lembra, assim, sabe mais ou menos me dizer qual era a população? Olha, a cidade de Conchas hoje está aproximadamente com 17 mil habitantes, 17 para 18 mil habitantes. Mas na época do Donizete, garoto, que ingressou na música. Na época de criança, olha, eu não tenho assim uma recordação, mas eu creio que deveria ter em torno de mais ou menos umas 5 mil, 8 mil pessoas. Eu acho que isso na década de 70, né, quando eu nasci, né? A cidade já existia, né, a cidade já tem de 1800 e alguma coisa. E aí eu lembro que eu era pequenininho, cara. Eu morava na roça, no sítio, que eu nasci na roça, né? Eu nasci no sítio, né? E quando eu vinha para a cidade, eu vinha com meu pai, assim, nós não tínhamos, naquela época não tínhamos carro, né? Ou era tudo a cavalo, ou era de trator, né? Que era a máquina agrícola, essas coisas. Meu pai trabalhava na lavoura, né? Mas eu creio que mais ou menos, eu acho que a cidade na década de 70, eu calculo que deveria ter por volta de 5 a 8 mil pessoas no máximo. Era bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. Agora, como é que um cara, um garoto, entendeu? Como é que foi pra você sair de uma cidade pequena e de repente se deparar com a grande metrópole que é São Paulo? Que eu sei que a sua carreira começou muito cedo, né? Você começou aos 5 anos ali, e eu acompanhei muita entrevista sua. E com aquele incentivo do seu pai, mas de repente a sua carreira deslanchou. E aí você teve que ir para grandes centros, para shows.
como é que daria para você descrever essa emoção e como é que você Foi. conseguiu ver tudo isso? No começo, assim, a gente fica até meio assustado, né, Jota? Hum, No começo, principalmente no meu caso, né, que eu vivia no sítio, né, eu vivia na roça mesmo, né? A gente nasceu assim, eu nasci mesmo, como diz o caipira, né? hum, Nós era do mato mesmo. A gente só via, a gente só via assim, o que era boi, cavalo, a gente lidava com isso, né? uhum, Lavoura, né? Plantava muito, meu pai era lavrador, ele plantava muito milho, feijão, plantava amendoim, né? uhum, Que eram e umas coisas assim, mais o consumo de casa, né? Tinha lá a nossa hortinha, essas coisas. Até hoje meu pai, assim, ele mora no sítio aqui, uhum. e ele tem as coisinhas dele lá, assim, que ele sempre gostou disso, né? Além da música, meu pai sempre gostou disso. E quando eu cheguei, tive a oportunidade de chegar em São Paulo, aquilo foi assim, foi um susto para mim, né? Porque a gente estava acostumado, assim, a levantar de manhã e ver o alvorecer, né? Ver os passarinhos, ver o galo cantando. Aí, de repente, lá em São Paulo, né, na grande metrópole, era só carro e buzina para todo lado. No começo foi um pouco difícil, né, para mim, para me adaptar a isso, né? Mas Uhum. como eu era criança, né, então também era muito uma novidade, né, para gente, né? E foi assim que tudo na minha vida tudo começou, né? No Lá começo, eu fica à tinha vontade. alô? Fica, Oi? fica à vontade, fica à vontade. Desculpe te interromper. Ah, então, aí como eu estava te falando no meu começo, né? Foi muito assim, foi uma novidade. Quando você é criança, tudo é novidade, né? Então, para mim foi tranquilo, foi de boa. Foi um pouco assustador no começo, mas depois foi de boa. Ah, legal. E eu, e por incrível que pareça, eu vivi na cidade de São Paulo por mais de 20 anos, Entendi. O seu pai sempre lhe no centro de acompanhava. São Paulo. O seu pai lhe acompanhou até quantos anos? Olha, meu pai, na verdade, me acompanhou até quase meus 18 anos, dos 16 anos, 17 anos para quando eu tinha meus 16, 17 anos, aí eu já comecei a me emancipar, né? Eu comecei a andar, estava já mais grandinho e tal, eu comecei a andar mais sozinho, né? Eu já tinha já mais uma certa autonomia da minha vida, né? E aí ele deu uma parada. Ele me acompanhava assim em alguns eventos, alguns shows que o levava, né, para Uhum. cantar ou tocar um pouco comigo. Até hoje é assim, né? Até hoje eu levo, de vez em quando eu levo meu pai para tocar umas violas comigo, que ele é um bom violeiro, sanfoneiro, toca muito bem violão. Meu pai toca como se diz, é autodidata, né? Aquela pessoa que aprendeu sozinho e sabe muito bem o que faz, né? Na música ele gosta muito. E E a de vez gente. em quando ele vai comigo ainda, até hoje ele vai comigo. E na época, como eu estava já fazendo, graças a Deus a gente estava fazendo um sucesso no Brasil todo, né? Aí a gente montou já uma equipe, uma banda, né? E aí eu viajava com esse pessoal. Então foi por volta dos meus 16 anos, 17 anos, que aí meu pai já não me acompanhava mais. Aí eu en- já comecei a seguir, a voar sozinho praticamente. Entendi. Agora, Donizete, então a influência, você acabou falando pra gente, isso veio do seu pai, do seu avô também, né? Que Sim, pessoas simples, mas que eram músicos autodidatas. Seu pai, inclusive, você vem de uma família de pescadores, né? Tem até uma história aqui que eu vou contar, que talvez você nem queira que eu fale. É brincadeira. não, pode falar a Brincadeira, nossa. é brincadeira, só para dar uma incrementada na coisa. Mas você vem de uma família de pescadores? Sim, sim. Meu pai, na verdade, ele era lavrador e pescador, né? Uhum. Porque nós morávamos aqui, quando eu era garoto, criança, nós morávamos aqui, o nosso estado corta, o Rio Tietê corta o Hum. estado de São Paulo e Ah, passa justamente aqui em Conchas, né? é, Nós morávamos na beira do Rio Tietê na época. entendi. E meu pai, além de mexer com a parte de lavoura, né, de plantação, ele ainda fazia a pesca artesanal, né, era pescador artesanal, né, Entendi. assim que ajudava mais no consumo de casa, da nossa casa mesmo. Essa história de pescador, de que pescador mente muito, um pescador aí da sua região me falou disse que você, garotinho, bom nadador, disse que pulava no rio Tietê aí e que
Saía em São Paulo, rapaz, mergulhando, é verdade? A gente não mente muito, não, só de vez em quando, só. Mas para aguentar o galopeira, eu mergulhava de um lado aqui do rio e saía lá do outro lado, assim. Ah, legal, E o, legal. o rio dá mais ou menos uns 100 metros, então você imagina com o fôlego como é que é. Verdade, é verdade. Era um, era um peixe, Era um peixinho, né? Agora, era um peixe. Conchas são 180 quilômetros de São Paulo, né? Não é tão longe, mas é como a gente falou, né? Então você conseguiu rapidamente se adaptar ali ao grande movimento e as suas primeiras músicas foram gravadas em 79, né? Salvo engano, você fez um compacto simples. Agora, como é que foi? Porque me parece que teve um convite de imediato, você foi para uma gravadora grande, a CBS, né? Que inclusive grava o Roberto Carlos, para as pessoas terem uma ideia, né? Foi a gravadora do Roberto, que hoje já não se fala mais em gravadora, né? Porque não existe, praticamente não existe o disco físico, né, Donizete? Agora, como é que foi o convite? Como é que essa pessoa abençoada apareceu na sua vida e falou, não, você vai gravar na CBS, como é que foi? Então, na verdade, na época, a CBS estava procurando uma criança, um garoto para cantar, né? E eu fiz um teste. Tinha um produtor na época chamado Horácio, e ele fez um teste, né, comigo, né? E eu fui até na gravadora, na época, em São Paulo, fiz o teste, aí nem achei que ia passar nada, né? Tanto é que a gente voltou aqui para a roça, né, para o sítio onde nós morávamos, e logo depois de uns 2 meses, mais ou menos assim, 3 meses, foi que um amigo nosso, que era o nosso contato lá em São Paulo, ele veio até aqui a cidade aqui de Conchas, né? Veio até aqui na onde nós morávamos, no sítio, na roça, e trouxe essa notícia. Falou, olha, você tem que, falou pro meu pai, falou, Bill, você tem que voltar com o Donizete lá para São Paulo, porque a gravadora tá atrás do menino para cantar e para gravar um disco. E foi assim que aconteceu. Aí eu fiz o teste, passei no teste e eles gravaram na época um compacto, né, com 2 músicas. Era Eu Quero Ter Papai e Menino Triste. São as 2 músicas que eu gravei nesse compacto. Esse E aí repertório, as músicas foram escolhidas pela gravadora. Isso, pela gravadora, exatamente. Eram músicas escolhidas pela gravadora. Aí logo em seguida, Deus abençoou que foi o quê? Mais um ano e pouquinho depois, já em 1980, eu fui contratado por uma outra gravadora, já uma gravadora grande também, chamada Ariola, né, na época, né, que era uma gravadora grande. A BMG Ariola, né? Isso, exatamente. Aí eu fui contratado pela Ariola e gravei o meu primeiro LP, que na época o LP era como se diz, era o cartão de visita de todo o artista, né? Aí eu gravei o LP que contém a música Galopeira. O título do LP é O Menino Boiadeiro. Menino E Boiadeiro. tem, eu acho que, se eu não me engano, a música do lado B do disco, que é a Galopeira, foi o que se destacou no LP. E foi o que fez sucesso. E foi a música escolhida pelo Donizete, né? Agora, Donizete, sim. Exatamente. Rapidamente aqui, ó. CBS 1979 a 82. Foi onde você fez o primeiro trabalho, um compacto, né? Com 2 músicas. Isso, exatamente. Ariola, você foi de 82 a 86. Inclusive, nos LPs que eu tenho, nos vinis, tem 2 com o ano de 82, que é essa do Galopeira, né? Que é o Menino Triste. Isso. Tem 2. Na época você lançou 2 discos ou foi um. Como é que foi? Então, eu lancei Galopeira, né? Na Ariola. Aí passou a ser. Passou a ser Ariola, Poligrama, uma coisa assim, que eles fizeram uma junção, né? Aí logo em seguida eu lancei o Canarinho Dobrador, que foi uma música que eu participei de um festival internacional no México na época, como representante do Brasil. Inclusive, essa sua participação no festival foi um pedido do saudoso Silvio Santos, não foi isso? Perfeitamente, foi um pedido do Silvio Santos, foi ele que me enviou para o México na época, né, para fazer a participação desse festival chamado América Esta Es Tu Canción. E graças a Deus, Deus foi maravilhoso, me abençoou como a melhor voz infantil, o título, né, da melhor voz infantil da América Latina, né? Eu concorri com 19 países
e recebi esse título de Eu, sou, melhor voz infantil. eu soube que, inclusive, nesse festival, né, estava o Luiz Miguel, que perdeu para você, um grande cantor, né, Luiz, não é verdade? Exatamente, na verdade, o pessoal fala que o Luiz Miguel perdeu para mim. Não, é que assim, foi por título, né? Por exemplo, o Luiz Miguel, ele já era um cantor já mexicano que fazia até sucesso na época já no México, né? Ele participou do festival, ele também foi intitulado como numa outra categoria, né? Categoria, tá. Na época ele foi intitulado com uma outra categoria, até mesmo porque ele já era um cantor conhecido lá no México, né? Ele já tinha, se eu não me engano, eu não me recordo direito, mas eu acho que ele já tinha 2 discos na época já gravados também no México, né? Então, assim, ele foi intitulado também como uma outra, vamos dizer assim, uma outra categoria, né? Entendi. Eu recebi como a melhor voz infantil. Eu não me recordo direito, que já faz muitos anos, né? Foi nos anos 80, Você era 1982. garoto, né? Garoto Eu ainda. era muito criança, eu tinha 11 anos de idade, né? Verdade. 11 para 12 anos. Então eu já nem me lembro mais, eu só me lembro que ele participou, nós participamos, tanto é que depois foi feito um programa aqui no Brasil, que o Silvio Santos fez na época, de crianças, né? E o Luiz Miguel veio para cá, para o Brasil, a convite também do Silvio Santos, né? Para participar desse programa, onde nós participamos juntos, tanto eu, Luiz Miguel, e outros artistas que na época já faziam sucesso aqui no Brasil, a Mara, né? A Mara Maravilha, né? Que já na época também apresentava já um programa de TV na época. Então, assim, aí foi feito vamos dizer assim, o Silvio Santos me mandou para o México, e o México, a Televisa do México, mandou o Luiz Miguel aqui para o Brasil para fazer, né? Esse programa. Um Isso, intercâmbio, não um intercâmbio. Isso, um intercâmbio artístico, e foi muito legal, foi muito bacana, foi uma época muito boa. Legal. Agora, como é que... Eu sei que você já lançou o primeiro trabalho pela CBS, e aí como é que surgiu o Silvio Santos? De imediato você já foi para os programas de TV, participar dos programas de TV? Porque o Silvio Santos foi quem fez esse intercâmbio, incentivou você a participar desse evento lá no México, esse festival. Então, na verdade foi assim, quando eu conheci o Silvio, na época que eu participei do programa do Silvio, eu já estava fazendo sucesso com a Galopeira, né? Que a Galopeira foi lançado na época no Fantástico, da Rede Globo de televisão. E quando a música foi lançada no Fantástico, aí estourou mesmo no Brasil inteiro, assim, o Brasil inteiro cantando a Galopeira e querendo saber quem era o menino, né? A criança, o menino que cantava e tal. Por conta dos 16 compassos, né, que na hora do galopeiro... Eu quero até lhe perguntar sobre isso. Então tá, mas peraí, deixa eu perguntar. Donizete, a gente quer exatamente por isso, porque eu acompanhei, né, algumas entrevistas e acompanho, como eu já lhe disse, a sua carreira desde muito cedo, né, que eu sou radialista também desde adolescente. Agora, primeiro é o seguinte... você surge, uma gravadora vai fazer um teste, de repente você, sem acreditar, faz o teste, passa, já começa gravando. De imediato vai para a TV, né? Mas a história do Fantástico é um pouquinho diferente. Como é que o Fantástico descobriu o Donizete? Eu vi dizer que teve uma história de um circo e tal, que você estava se apresentando. Então, na verdade eu já estava fazendo shows ali aqui na região interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E tem uma cidade que é um pouquinho para frente de São José do Rio Preto, que é chamada Icem, que inclusive é a divisa, né, de São Paulo com Minas Gerais. E a gente... tem muita gente daqui de Guanambi em Icem, viu? Pessoas que vão em busca de... hoje nem tanto, mas muita gente. Exatamente. No corte cana, né? Isso, aí nós estávamos fazendo um show num circo lá, da época nós fazíamos muito show em circo, né? O artista sobrevivia, a gente sobrevivia, na verdade, dos circos da época, né? Porque era muito forte na época o circo, né? Aí eu estava fazendo o show lá num circo e por incrível que pareça, coisa de Deus, né? Apareceu por lá que estava lá pescando, eles estavam fazendo lá uma pescaria, um dos diretores do Fantástico na época, que estava lá na cidade. E ele ficou sabendo, né, que tinha um menino que estava cantando, que atraía multidões lá, tal, porque graças a Deus, na época, assim, aonde a gente ia,
por ser criança, né, por eu ser muito criança, as pessoas chamavam muita atenção, né, porque não tinha muita criança fazendo sucesso e cantando, né, Uhum. e foi aí que realmente esse rapaz foi lá no circo, assistiu o show, né, e viu aquela multidão. Ele falou, poxa, eu vou levar você pro Fantástico. Aí depois, logo depois do show, tal, né, ele foi lá na época não era nem camarim, nós tínhamos lá uma tendazinha que ficava recebendo os fãs ali, dando autógrafo nos discos, essas coisas, né? A gente fazia muito isso. E ele falou, olha, eu vou levar você para o Rio de Janeiro. Você conhece o Rio de Janeiro? Eu falei, não, não conheço. Ele falou, vou Mais levar uma, você né? para o Rio de Janeiro. Falei, que bom, né? Vou conhecer mais uma cidade. Eu era criança, né? Ele Ah. falou, e eu vou fazer um videoclipe para você aparecer no Fantástico. Você quer aparecer no Fantástico? Eu falei, eu quero. Você já, Aí, você já e tinha foi visto o assim que programa aconteceu. antes? Já tinha visto o Oi? Fantástico? Você já tinha visto o Fantástico antes? Porque Sim, sim, não, naquela época, naquela época, você já, naquela época, assim, a gente, já acompanhava, né? eu já estava, né, morando em São Paulo já, né, por Uhum, conta desse compacto e desse disco que eu já tinha feito, né, que uhum. era o Galopeiro, o Menino Boiadeiro. Então eu já estava fazendo alguns shows, assim, fazendo alguns programas pequenos de televisão. Nunca tinha feito programa de nível nacional como Fantástico, né, mas eu já fazia alguns programas regionais, por exemplo, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que tinha os programas locais ali, e eu fazia os programas de rádio, programa local, de TV. Eu já participava, né? Uhum. E foi assim que surgiu. E Aí, aí aí surgiu, o Fantástico foi aí fantástico na sua vida que lhe foi, projetou. aí, aí estourou mesmo, aí não teve jeito mais. Aí eu, graças a Deus, o nome Donizete se tornou conhecido, né, no Brasil inteiro. E de lá para cá eu nunca mais parei. São mais de 40 anos, são aproximadamente 30 discos gravados, enfim, nunca mais parei, graças a Deus. Que bom, Donizete. Agora, Galopeira, essa grande bênção de música na sua vida. Um erro que se tornou o maior acerto. Qual foi o erro? Então, na verdade, quando foi gravar a Galopeira, né, o maestro era um maestro paraguaio chamado Maestro Oscar. Uhum. Ele chegou para mim e falou: Donizete, que música que você gostaria de cantar? Faltava uma música Completar, para né? fechar o repertório do disco para poder gravar e para poder ser lançado o disco, né? Uhum. Aí eu falei: eu gosto da Galopeira. E comecei a cantar galopeira para ele, né? Que eu escutava muito o Pedro Bento Zé da Estrada, que a música é do Pedro Bento Zé da Estrada, né? Do Pedro Do Bento, na Pedro Bento verdade, fez a que versão, fez, né? A versão, que né? fez a versão. Aham. E eu escutava, o meu pai é muito fã, né? Do Pedro Bento Zé da Estrada, Tibagi Miltinho, Belmonte Amaraí. Eu só escutava essas músicas. Aí eu falei pro maestro, maestro, eu gosto de cantar galopeira. E comecei a cantar com ele ali. Ele escreveu assim o arranjo meio na hora, na perna ali, sabe? Meio que Uhum. e aí ele, na hora da contagem da música, né, dos tempos, né, dos compassos, né, em vez dele colocar 8 compassos, ele colocou duas vezes 8. Uhum. E como na época eu cantava de ouvido, né, assim, meu pai me ensinou a Acompanhando a cantar nota, né? Acompanhando a nota. acompanhando a nota. Aí meu pai falava, ó, se o violão mudar a nota, você também acompanha a mudança do violão, né? Se a posição do violão mudou, você tem que acompanhar o que está na posição do violão. Então eu cantava mais ou menos nessa intuição, assim, né? Foi que eu aprendi no começo. Aham. E como na época a gente tinha que fazer na gravação, fazer a voz guia, que a gente chama até hoje, é assim, né? A gente faz uma voz guia para poder Montar os fazer, arranjos, né? fazer os arranjos. Aham. O maestro, na hora do galopeira lá, né, de esticar a nota, o maestro não parava mais, não parava mais, e eu continuei, né? Fui até ele mudar a posição, né? Aí quando ele mudou a posição, eu parei. Aí é, continuou, ele não parou a gravação, né? Continuou, foi até o final. E daí ele falou, Donizete, você consegue gravar desse jeito? Eu falei, consigo, se eu conseguir cantar aqui a voz guia, eu vou cantar lá normal, né? Na hora da gravação. E foi assim que tudo aconteceu e graças a Deus foi um erro, eu creio que foi um erro do maestro, mas uma perfeição divina de Deus, porque Deus escreve certo pelas linhas certas.
e foi isso que aconteceu a minha história, e foi assim que, graças a Deus, eu consegui chegar a Disco de diversos ouro. pontos do Brasil, disco de ouro, enfim, foi maravilhoso para mim, graças a Deus. Agora, além de Donizete, Pedro Bento e Zé da Estrada gravaram, né? Inclusive o Pedro Bento fez a versão dessa música paraguaia. O compositor é o Carlos, como é que Carlos Maurício, né? Salvo engano, eu não olhei aqui. Na verdade é Maurício Cardoso Ocampo, ele é um Maurício ele é um Cardoso Campos. compositor do Paraguai, compositor paraguaio. Certo. E aí o Pedro Bento fez a versão em português, né? Isso, E exatamente. aí você então acompanhou com Pedro Bento, mas também a dupla Chitãozinho e Chororó chegou a gravar. Como é que é? Você também curtia Chitãozinho e Chororó? Sim, exatamente. Eu gostava muito de ouvir na época, falando em rádio, né? Eu sempre fui um apaixonado por rádio, porque eu acordava junto com meu avô, eu morava na roça, no sítio, e eu acordava junto com meu avô para ir para Mangueira para tirar leite de vaca, Uhum. junto com meu avô. E meu avô levava um radinho junto com ele para poder ficar escutando as músicas de manhãzinha assim e tal. E aqui em São Paulo tinha um radialista que foi um grande sucesso. Para mim, ele foi um ícone do rádio chamado Zebete. Zé Bétio. Uhum. E eu escutava o programa eu gostava de escutar junto com meu avô o programa do Zé Bétio, logo de manhãzinha, de madrugada, assim. E no programa do Zé Bétio sempre tocava o Chitãozinho e Chororó cantando também a galopeira, né? E isso me chamava a atenção porque eles eram crianças também, né? Quando eles gravaram, eles eram crianças. Isso me chamava a atenção, falava, pô, que legal, eu queria cantar também assim desse jeito, tal. E comecei, e por isso que gravou na minha mente, né? E quando ele me falou de colocar uma outra música no disco que estava faltando, eu lembrei exatamente dessa cena. Deu cantando com meu avô ali, a gente ali na roça, né? No sítio lá, tirando leite da vaca lá, e eu cantando com meu avô essas músicas. E Certo. foi por isso que eu me lembrei na época também, né? Por conta do rádio que me trazia essa lembrança, né? Então foi isso. É. A história é exatamente essa. E a música galopeira acabou se tornando consagrada com o Donizete. Isso é um fato, né? Inclusive, muita gente tentava brincar, né? Nessa parte aí que prolonga na música Olha, do galopeira. ô Jota, até hoje as pessoas. É engraçado isso, né? Ontem mesmo eu fiz um show aqui. Foi um show para você ver como é que a nossa vida é. Eu fui convidado, uma senhora de 99 anos, que é minha fã. Uhum. Os filhos se reuniram, né? Os familiares se reuniram para prestar uma homenagem para essa senhora. Me contrataram para eu fazer uma apresentação para ela, para cantar para ela no aniversário dela, né? Uhum. E é engraçado que todas as vezes que as pessoas lembram exatamente disso, né? Falando assim, que hora que você vai cantar galopeira? Porque até hoje as pessoas cobram muito essa coisa de cantar, né? E eu deixo o povo cantar, né? As pessoas cantando, é muito legal isso. Até hoje é assim, cara. As pessoas gostam muito desse desafio, né? Do desafio de ficar cantando assim numa nota só e galopei. Peraí, que eu tenho um desafio pra você. Mas, Donizete, você não canta somente uma vez a galopeira no show, né? É preciso cantar mais vezes. Eu acredito que sim, né? Pelo sucesso e por essa até mesmo brincadeira. Uma das entrevistas que eu acompanhei do Donizete foi com o Danilo Gentili. E ele brincava no desafio lá. Né? Claro que eu não vou. Ele aguentou, né? Eu não, a minha voz é grave e tal, mas. Ele ganhou de mim lá. Pois é, mas o que eu queria dizer é o seguinte: sei que você fez show ontem, ainda tá de manhã, às vezes a voz não tá aquecida, mas você faria uma palhinha aqui para o ouvinte do Papo de Domingo? Eu vou cantar só um pedacinho só. Vamos lá, vamos lá. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Agora o galopeiro agora, hein? Galopeira.
e vai embora. Ah. E não para mais. Quando tem, claro, você não tá com instrumento, não dá para fazer o compasso exato, né? Manter aquela, É, mas mas legal, é, Donizete, parece, parabéns a você. parece que é muito, mas são 16 compassos. É bastante, né? São 16 compassos, né, que foi gravado. Uhum. Isso em tempo aproximadamente de 18 segundos, aproximadamente 18 a 20 segundos, né? É o tempo que mais ou menos dura como é que fala? Essa nota, né? Essa Uhum. nota, uma só nota, né? É verdade. Agora, Donizete, você passou pelas principais gravadoras do país: CBS, Ariola, Copacabana, Polygram, BMG, a Chantecler, o Warner Music Brasil, Chantecler, a Warner Music Brasil. Uma das últimas foi a RGE. Aí vieram também a divulgação da Moviplay, atração fonográfica. sim, sim. Como é que no decorrer dessa sua carreira, que começou tão jovem, você conseguiu administrar todo esse sucesso? Uma vez que, além de vender muitos discos, muitos shows, constantemente você estava participando dos principais programas de televisão, Gugu, Silvio Santos, Sim. Bolinha, Chacrinha, enfim. Como é que você conseguiu administrar tudo isso, pela sua idade, inclusive? Então, na verdade, assim, depois você vai tendo, como se diz, vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo, né? E você vai cumprindo, né, os contratos, né? Então eu posso dizer que eu passei por praticamente todas as gravadoras Uhum. da época aqui no Brasil, que hoje, como você disse, não existe muito mais. As gravadoras são muito viraram assim mais selos Divulgadoras, mesmo, né? divulgadoras, né? Mais divulgadoras, mas Uhum. gravadora mesmo não existe muito mais, né? Uhum. Mas eu tive, né, eu creio que Deus foi muito generoso comigo. Eu tive a sorte de passar por várias gravadoras, vários contratos, né? E foi assim uma coisa que eu só tenho, assim, o Jota, eu só tenho a agradecer porque assim, Amém, amém. eu sempre, eu sou tão, Deus foi tão generoso comigo porque saí, como eu falei para você, de uma cidadezinha na época, né, de 5, 6 mil habitantes, partir para uma cidade grande e conseguir chegar assim ao sucesso que não são todos que conseguem chegar, né? E eu, graças a Deus, consegui chegar ao reconhecimento das pessoas e passar por todas essas gravadoras, fazer todos os shows que eu já fiz. Você vê, eu já fiz show aí em Guanambi, lá nos anos 80, Uhum. enfim, eu já andei assim pelo Brasil, praticamente de norte a sul do Brasil, né? Eu já caminhei, já fui cantando, fazendo meus shows com a minha música. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque realmente a gente a gente tem uma história para contar, né? E como diz uma música, tem uma música do Zé Rico, né, que fala muito isso. Feliz aquele que tem história para contar, né? E eu Verdade. fico feliz, porque graças a Deus eu estou chegando aí nos meus 55 anos. O ano que vem, agora em março, eu faço 55 anos e com mais de 40 anos dedicado à arte, dedicado à música, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus, eu só tenho Verdade. que agradecer a Deus e pedir que ele me dê forças e me dê saúde, né? Porque a gente tem que, a maior riqueza nossa é a nossa saúde, né? Então pedir saúde e que Deus me dê, assim, mais oportunidades de poder estar que nem hoje, um domingo como esse, está falando com você, falando com as pessoas aí na Bahia, contando um pouco da minha história, que as pessoas quiserem saber um pouquinho mais e me acompanhar, é só entrar no meu Instagram, que é @cantor_donizete, com I, tá bom? É Uhum. @cantor_donizete. Aí tem lá um pouco da minha história, minha música, o que eu estou fazendo hoje, como eu estou hoje, né? Assim, a minha trajetória. Então a gente só tem a agradecer, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer aos fãs, agradecer aos amigos que como você, guarda essa memória, né, da história. Então eu fico muito feliz com isso e só tenho a agradecer a vocês, fãs, amigos radialistas, Uhum. amigos de rádio, que sempre me apoiaram. Amigos e Então a parceiros, vida é porque, isso. porque você se tornou Parceiros. radialista também, né? Você chegou a apresentar
programas na Rádio Record por 10 anos, pelo que eu acompanhei. Fez programa de televisão também, inclusive substituindo o Marcelo Costa, né? Como é que foi esse negócio de você cantor e apresentador? Então, isso nasceu assim, meio que veio por conta de ser o cantor, né? Uhum. Eu fui convidado na época pela Rádio Record. Eu já estava fazendo sucesso na época, né? E fui convidado pela Rádio Record para participar de um programa chamado Linha Sertaneja Classe A. Como os grandes artistas da época, né? Isso, aí o Uhum. Linha Sertaneja Classe A da época era apresentado pelo José Russo, era do Zé Bétio, né, e Zé Russo, que Uhum. apresentava esse programa. E eu fui contratado pela rádio, né, a Rádio Record na época, para fazer era um programazinho por semana de meia hora, né, que a gente ia lá, contava um pouco das histórias, atendia os fãs, né, porque antigamente na rádio nós recebíamos muita carta de fã, né? Hoje não é muito mais isso, mas naquela época era muita participação por cartas, né? Uhum. E eu fazia esse programa, um programazinho que ia uma vez por semana, de meia hora, eu tocava minhas músicas e atendia o pedido dos fãs de todo o Brasil que escreviam as cartinhas, né? E foi durante um bom tempo, eu creio que foi quase 2 anos no ar, assim, esse programa, né? Uhum. Tanto é que depois foi extinto, acabou, mas eu fiquei durante o tempo que durou o programa Linha Sertaneja Classe A, eu fiquei como cantor, apresentando lá as minhas músicas, E a né, ou TV? atendendo os pedidos de fãs. E apresentar um Aí, programa de TV, como é que foi? então, aí eu já estava já partindo para a fase adulta, né? Eu estava com meus 20 anos, 21 anos de idade, e o Marcelo Costa, que apresentava o programa especial sertanejo, ele se afastou, né, se ausentou do programa e não tinha um apresentador para que fosse, né, da área sertaneja, que fosse que pudesse ficar o programa no ar. Para a Record não tirar o programa do ar, eles me fizeram o convite para ver se eu apresentaria o programa. Eu falei, olha, eu não tenho experiência como apresentador de TV, mas se vocês quiserem que eu faça um teste aí, né? Aí eles falaram, não, tá bom, vamos fazer o teste. Só que o teste já foi pro ar. Os, eles me colocaram lá no ar, não, você vai ficar apresentando. E eu fiquei apresentando o programa do Especial Sertanejo, da Record, foram quase 3 anos Uhum. apresentando o programa, até que foi extinto também, né? O programa saiu do ar também e não voltou mais, né? Ô, Donizete, Mas depois eu fiz alguns outros programas também de rádio, eu trabalhei também numa rádio aqui em São Paulo, que é a Metropolitana, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei da radiodifusão. eu vou dar uma aceleradinha, porque se eu for falar uma coisa aqui, o questionário que a gente tem aqui, pela sua história, é gigantesco. A gente levaria vários programas. Mas me fala o seguinte. Nós Ai, ai. já falamos demais e não tocamos música até agora, hein, Mas hein, nós vamos, Jota? nós vamos tocar, viu? Agora eu quero que você me responda o seguinte: o seu convívio com alguns artistas, eu sei que você conviveu com Tonico Tinoco, com o milionário José Rico, inclusive você era Sim. do mesmo escritório da dupla e tal, tinha uma amizade assim muito grande com a Roberta Miranda e tantos outros. Como é que era esse convívio aí? O Jota, é muito bacana, viu? Sempre foi muito legal. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei sempre de preservar as amizades, e tanto é que, assim, até hoje, né, tem alguns artistas, alguns amigos aí, que a gente tem né, um bate-papo, a gente sempre. Não conversa muito por conta das agendas, né, porque geralmente está todo mundo fazendo a sua vida aí, correndo, como diz, correndo atrás atrás do dinheiro, né? Porque o dinheiro, o dinheiro não tem jeito, né? Você tem que, como se diz, os boletos não param, né? É verdade. O boleto chega toda hora, não tem jeito. Então aí todo mundo fica naquela correria do dia a dia. Mas eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, no meio artístico, eu sempre fiz muito boas amizades, sempre É cultivei gente as boa, minhas né? Gente boa. amizades. Eu não, eu posso dizer que eu passei, né, eu passei e passo pelo meio artístico aí, sempre respeitando as pessoas. O meu avô falava sempre isso para mim, falava, meu filho, a mão que você vai pegar na sua subida, na descida você vai passar por ela. Então,
trate bem quando você vai subir. Então a gente sempre pensou, eu sempre pensei dessa forma, sabe? Que filosofia, viu, Donizete? Agora, Donizete, vamos lá, porque é uma curiosidade saber o seguinte: o cara que fez tanto sucesso, tantas músicas belíssimas, pelo menos 2 discos de ouro e vários outros prêmios, fez uma carreira, inclusive, internacional, porque também México e outros países tocaram a sua música. Eu não sei se Sim. você chegou a fazer shows em outros países. Chegou? Eu cheguei a fazer show no México, né? Eu fiz shows no México, em algumas cidades do México na época, né? Fiz também show nos Estados Unidos, ali na região de Idaho, nos Estados Unidos, que na época tinha, naquela época tinha muito assim, tem até hoje, né? As colônias de brasileiros, Né? e eu fui para lá para cantar para eles lá também, fiz show para lá, fiz algumas coisas aqui na América Latina, aqui, que é no Paraguai, aqui do lado do Uruguai, eu fiz algumas coisas. Então a gente sempre caminhou pelas fronteiras aqui, né? Mas o forte mesmo da minha carreira sempre foi aqui o Brasil, sempre cantando aqui no Brasil e cantando pelos rincões brasileiros. Eu suponho que você tenha ganhado muito dinheiro. Se bem que naquela época o artista não tinha toda essa produção que tem hoje em dia, né? Um show é 500 mil, 700 mil, 1 milhão e tal. Mas o Donizete teve um momento também um pouco difícil, como a maioria sofreu. Eu lembro até que o músico do Amado Batista, por exemplo, ele voltou ele teve que fazer uma outra atividade porque parou tudo na pandemia. E não foi diferente com você. Você acabou optando a ser caminhoneiro. Por que essa opção de trabalhar como caminhoneiro na pandemia, Donizete? Sim. Então, na verdade, assim, o Jota, na pandemia foi difícil para todo mundo, né? Porque o que aconteceu? Logo no início, na pandemia, quem parou primeiro foi a parte de eventos, de shows, porque não podia, foi proibido, né? Aglomerar, né? Não podia aglomerar, não podia fazer nada, e foi proibido mesmo não fazer shows, você não podia fazer nada, né? Às vezes nem por exemplo, um aniversário que você queria fazer para reunir as pessoas, você não podia fazer, era proibido. Aí o que acontece? Na verdade, muita gente acha que eu fui trabalhar como um caminhoneiro para me sustentar, tal. Foi mais, vou ser bem sincero para você, foi uma experiência maravilhosa para mim, e eu fui trabalhar como caminhoneiro para eu poder ocupar minha mente, entendeu? Porque assim, eu queria. Muita gente acha que não, ele foi trabalhar de caminhoneiro para ele se manter, porque não tinha dinheiro e tal. E na verdade não foi isso. Graças a Deus eu sou uma família, nós somos uma família muito grande, numerosa. Para você ter uma noção, nós somos em 7 irmãos. Então, assim, a gente, graças a Deus, sempre foi muito bem apoiado pela minha família. Tenho uma esposa maravilhosa que sempre me ajuda muito, sabe? Até hoje ela está do meu lado, é compositora, me ajuda, enfim. Eu sempre tive pessoas do meu lado do bem que sempre me ajudaram. E o que acontece? Quando aconteceu da pandemia, todo mundo achou que não, daqui uns 2 meses, aí, 3 meses, já volta ao normal, né? Só que começou a coisa a ficar muito tempo, e assim, a gente quando fica em casa, você fica muito ocioso, né? Principalmente no meu caso, que eu sempre, desde vamos colocar aí, dos meus 6, 7 anos de idade, eu sempre fui para a estrada, né? Eu sempre viajei. Movimentou muito, de repente ficar em Exatamente. casa, aí bateu aquele desespero. Imagina você ficar preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer, não tinha o que fazer. Aí eu falei, poxa, eu tô ficando maluco aqui dentro de casa, né? Até minha esposa mesmo chegou para mim e falou, homem do céu, você precisa arrumar alguma coisa para você fazer, porque se você... Some! Vai fazer alguma coisa, porque você não vai aguentar. E realmente eu estava muito agoniado, sabe? Eu estava muito... Eu até assim...
sair um pouco de casa, para mim era tão bom, porque eu achava que eu ia até mesmo entrar em depressão por conta disso, né? Entendi, E Donizete. aí surgiu uma oportunidade, que eu tenho um irmão meu que na época estava trabalhando na área de transporte, né, de caminhão, porque meus irmãos sempre trabalharam assim nessa área também, né, na área de transporte, né? E meu irmão chegou para mim, o caçula, que é o Anderson, né? Inclusive ele é cantor também. Ele falou: Olha, mano, eu tenho aqui tenho uma oportunidade aqui. Ele falou: Mas só que isso não é para você. Você nunca, né? Você nunca dirigiu um caminhão, não sei o quê. Eu tô com um caminhão aqui que está agregado na prefeitura de Piracicaba e não tem ninguém para tocar, para andar esse caminhão. O que você acha? Eu falei: Que horas que eu começo? E, Que aí? horas que eu começo? E como é que foi E a foi assim que experiência? E como é que foi essa experiência, e, Donizete? olha, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso porque assim, praticamente o tempo o tempo da pandemia, eu fiquei trabalhando como caminhoneiro. E eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu fui muito bem recebido pela classe. Todos os lugares que eu chegava, as pessoas tinham um carinho muito grande comigo, sabe? Me falavam, me respeitavam muito. Então, assim, eu só tenho a agradecer e dizer que a classe dos caminhoneiros é uma classe que poderia assim, ser muito mais, vamos dizer, mais bem cuidada, sabe? Porque realmente o caminhoneiro, ele sofre bastante na estrada. Eu consegui perceber isso no dia a dia, entendeu? Quando eu estava como caminhoneiro, eu consegui entender um pouco isso, sabe? Uhum, O que as pessoas que trabalham na área de transporte passam, que realmente não é bem sacrificado, sabe? uhum. É um trabalho assim que exige, além né, da atenção, exige, exige força física, exige uma série de coisas, que às Certinho. vezes a gente não sabe o que o caminhoneiro passa, principalmente nas estradas. Quando você pega aqui, que nem o São Paulo, né, que tem o estado de São Paulo tem uma estrutura, malha rodoviária, uma estrutura rodoviária muito, muito boa, só que você paga um pedágio enorme, né, um Violento, pedágio né? muito caro, é Uhum. violento. Só que se você cai em outros estados, assim, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o caminhoneiro não tem uma parada legal, Uhum. entendeu? Quando tem que pagar, às vezes tem que pagar caro. Então, assim, é uma vida bem de muito sacrifício. Verdade. De muita É, renúncia, e, né, Donizete? Ô, é, Donizete. e, e, tam- e também, ó, sem falar, né, sem falar do tempo, né, que o cara fica na estrada, às vezes longe da família, sozinho, que tem muitos caminhoneiros aí, muitos parceiros da estrada, que eles passam, às vezes, semanas dentro do caminhão, sozinho, entendeu? A companhia do caminhoneiro geralmente é o quê? É o radialista e o CDzinho que ele coloca ali, um pendrivezinho que ele coloca ali no caminhão para ele poder Distrair. se distrair, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma vida de muito sacrifício. E eu vivi isso eu vivi Na pele, né, Doni? na pele, exatamente, eu vivi na pele para saber entender um pouco isso também, né? Mas foi maravilhoso, olha, foi uma experiência maravilhosa para mim. Donizete, a gente vai ter que marcar um segundo tempo depois, porque Beleza. é muito interessante conversar com você. A gente vai Olha, obrigado, na Jota. próxima vez nós vamos, inclusive no final do programa, nós rodar a música, viu? Rodar as músicas. No meu programa também, no programa que a gente faz aqui na semana. Ontem eu rodei e vou estar sempre rodando porque eu Obrigado. acompanho o seu trabalho. Mas eu fiquei muito E feliz. vamos ver se nós marcamos um show aí em Guaramirim para nós fazermos Ué, uma festa linda aí, rever esse povo maravilhoso aí da Bahia. vamos marcar sim. Donizete, um abraço a você. Muito obrigado pelo bate-papo. Continue Eu que sendo, agradeço, irmão. continue sendo essa pessoa de todo esse sucesso, mas acima de tudo, esse grande ser humano de caráter que você é, viu? Parabéns. Eu que agradeço a você, Jota, um abraço para você aí, para todos da rádio. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, que Deus continue abençoando muito essa cidade maravilhosa e todos os seus ouvintes aí que estão nos ouvindo nesse momento. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, viu, pelo carinho, muito obrigado pela consideração. Um forte abraço do Donizete para todos vocês aí. E quem puder me seguir aí, quem puder conhecer um pouquinho mais da minha carreira, é @cantor Donizete no Instagram
E tem também Facebook, lá pelo Instagram é mais fácil, né? Porque tá bem, tem tudo lá para vocês lá. É só clicar lá que vocês vão encontrar lá outros meios de poder conhecer um pouco mais da nossa história. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando a todos aí. Um ótimo, excelente domingo para todos. Espero que a minha história tenha contribuído aí para o seu programa e para levar entretenimento para as pessoas. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando a todos. Mas o forte mesmo do Donizete é o Galopeira, que é para todo mundo cantar. Valeu, Donizete. Valeu. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Outro, Donizete. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Amém. Obrigado.